Olá, tudo bem? Sou Fabiana, veterinária responsável pelo Clube Animal. Hoje vamos falar de um assunto que gera muito interesse, a hipertermia nos cães. Afinal, o que é uma hipertermia canina? Temperaturas muito altas podem ser difíceis para determinadas raças. Não à toa, muitos tutores ficam preocupados ao ver seu cachorro com calor. Por isso, é tão importante conhecer a hipertermia, doença que coloca os pets em risco em climas intensos. Chamada de hipertermia não febril, essa condição não decorre de nenhuma infecção ou inflamação. A situação é comum quando cachorros sentem calor excessivo e incontrolável. Além do mais, o problema é sério e deve ser tratado imediatamente, pois infelizmente pode colocar a vida do animal em risco. Para entender a situação, antes temos que levar em conta que os cães têm pouquíssimas glândulas sudoríparas. Portanto, eles dependem basicamente da respiração para regular a temperatura corporal, não deixando que ela supere os 39,5 graus. O problema é que se o calor do cão for excessivo, esse mecanismo de compensação pode não ser suficiente para impedir que a temperatura do corpo ultrapasse a barreira dos 40 graus. São em situações como essa em que a hipertermia funciona, nas altas temperaturas, e os órgãos começam a sofrer. Quando acontece a hipertermia canina, a gente tende a pensar que a situação tem que ser extrema para desencadear o problema, como um dia de calor infernal ou corrida sob o sol escaldante. No entanto, cada cachorro sente calor e tem um limite diferente a partir do qual a situação se torna excessiva. Além disso, muitos médicos veterinários já atenderam casos de animais que tiveram hipertermia brincando na praia ou passeando no parque, por exemplo. Os quadros de hipertermia podem acontecer com cães de qualquer raça, idade ou tamanho. Porém, alguns exigem atenção redobrada. São os braquicefálicos, cães de focinho curto, como pugs, bulldogs. De pelagem muito grossa, o cachorro peludo sente calor mais intenso. Os animais obesos, os animais sêniors, que são os mais velhinhos. Nesses pets, mesmo que o estímulo térmico ou de estresse seja menos intenso, eles correm mais risco de não conseguir regular a temperatura pela respiração, que é a única arma que eles têm. Como notar o cachorro com calor em estado de hipertermia canina? Caso você note que a frequência respiratória do seu pet segue muito elevada, mesmo com condições como essas, leve o animal imediatamente ao veterinário. Isso porque o tempo entre a elevação da temperatura e o início das manobras para baixá-la faz toda a diferença. Se perceber que o calor faz o cachorro vomitar, salivar excessivamente, ter movimentos vacilantes ou sem coordenação, procure ajuda. São sinais importantes que podem indicar o problema. Outros sintomas, como as mucosas e línguas arroxeadas, diarreia, desmaio, convulsão e redução do estado mental, são índices de agravamento do quadro clínico. No transporte do cachorro com calor extremo para a clínica veterinária, você pode colocar toalhas molhadas com água fria sobre o corpo e borrifar álcool nas patinhas dele. Evite bolsas de gelo ou uso de água gelada. Elas contraem os vasos sanguíneos e acabam dificultando que o sangue chegue à periferia do corpo. Vale sempre destacar que a automedicação nunca é a melhor escolha. Portanto, não medique pet com antitérmicos. Alguns vão prejudicar ainda mais o rim que já está sofrendo. No hospital ou na clínica veterinária, o veterinário vai esfriar o organismo de forma controlada, pois a queda brusca da temperatura não pode ocorrer. Além disso, pode submeter o animal à fluidoterapia e monitorar a função dos órgãos vitais, como exames de imagem e de laboratório. Outro cuidado será a administração de antibióticos para evitar uma infecção generalizada. Afinal, existem bactérias que saem do intestino quando o cachorro com calor sofre a elevação de temperatura. Já a oferta de oxigênio e o uso de outros fármacos depende do histórico e do estado clínico de cada paciente. Afinal, como prevenir a hipertermia canina?
Para prevenir a hipertermia, o melhor caminho é evitar situações em que o cachorro sente calor demasiado. Portanto, não deixe que o pet fique exposto a atividades que o façam ofegante de forma prolongada. Para levá-lo à rua, ao parque ou à praia, por exemplo, escolha períodos mais frescos do dia. Além disso, garanta pausas na sombra, ofereça água ao animal e respeite a vontade dele de se deitar em superfícies geladas e de só retomar ao exercício ou caminhada quando se sentir descansado. Fora esses cuidados, lembre-se de observar sempre o comportamento do cachorro com calor. Se notar alguns sinais de hipertermia, não deixe de buscar ajuda. Afinal, estaremos sempre aqui para lhe dar as mãos.